proclamação do resultado no recurso extraordinário 388.359, no extraordinário 389.383 e no extraordinário 390.513, quanto aos dispositivos que estariam sendo declarados inconstitucionais, no que provido o recurso da contribuinte e desprovidos os recursos do Instituto, né? Talvez fosse interessante a explicitação. São aqueles casos alusivos ao depósito recursal. Né? Nós trouxemos da turma para cá. Né? Eu leio que conheceu-se do recurso, por maioria deu-lhe provimento. Qual foi esse? Qual é? Estou a falar do 388, 359, mas acredito que isso se reproduz. Esse seria para declarar, e já agora, com o estudo, né, do tema, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 33 do decreto 70.235, na redação do artigo 32 da de medida 92, com a redação dada pelo artigo 32 da Lei 10.522, a lei que veio à balha ante a medida provisória 1863. Então, na verdade, fez referência à medida provisória, quando, na verdade, já... se Vossa Excelência quiser, eu passo... Por favor. Para Vossa Excelência. No 389, 383, né, a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei 8.213/91, com as redações dadas pelo artigo 10 da Lei 9639 de 98, ou também originária essa lei da medida provisória aqui 1608/14, né? Aí eu passarei para Vossa Excelência. Perfeito. E o último segue a mesma sorte, é idêntico ao anterior. Na Lei 9.000. Então, em relação à medida provisória 1699, ela foi convertida na Lei 10.000. Ela foi 1608, ela foi convertida na Lei 9.000. Isso eu tenho, é 9.639. E a outra, que é a medida provisória 1863, convertida na Lei 10.522. 522. Tá? Só para evitar embargos declaratórios. Não. Senhor presidente, vocês me permitem que o assunto é estritamente ligado. No processo em que o eminente ministro Sepúlveda pertence para o relator, no Rio de Janeiro, há uma lei posterior também. Também, né? 4.500 e pouco. No caso da lei estadual. Da lei estadual do Rio de Janeiro. Mas a lei foi... Tá. Então, em relação ao recurso extraordinário 388.359, fazendo então a anotação e a correção, o tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 33 do decreto 70.235, de 72, com a redação dada pelo artigo 32 da lei número 10.522, de 19/7/2002, originária da medida provisória 1863, de 99 e reedições. Vencido o ministro Sepúlveda pertence. Em relação aos recursos extraordinários 389 e 383, vamos. 389 e 383, primeiro. O tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso, por maioria, negou-lhe provimento, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei 8.213, de 91, com as redações dadas pelo artigo 10 da Lei 9.639, de 25/5 de 98, originária da medida provisória 1608-14, de 98, vencido o ministro Sepúlveda, pertence. E no recurso extraordinário 390.513, o tribunal conheceu do recurso, por unanimidade, por maioria, negou-lhe provimento, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei 8.213, com a redação dada pelo artigo 10 da Lei 9.639, de 25
de 5 de 98, originária da medida provisória 1608, dígito 14. Vencido o ministro Sepúlveda pertence. Em relação ao Rio de Janeiro, tem algum? Ministro Sepúlveda, você teria... O meu... São 2 agravos de instrumento convertidos em recursos ordinários e providos. De qualquer forma, a lei já é posta com a redação da lei. Pelo menos o que consta aqui é 3.188 de 99. Não sei se haveria outra. Há uma outra? Ah, sim. Bom, vamos fazer a confirmação e em seguida nós retomamos. Bem, da relatoria do ministro César Peluso, extradição 1033. Senhor presidente, é República Portuguesa, requerente do governo de Portugal, extraditando Joaquim Luiz Fernandes Araújo. Não tem sustentação oral. Não haverá? Não. Senhor presidente, é um pedido de extradição nacional português, fazer-se no mandado de detenção internacional, pedido pelo juiz do Tribunal de Execução das Penas do Porto, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção ilícita de precursores. São os materiais usados no processo de transformação. O extraditante foi conditado com trânsito julgado nos termos do acordo no processo. Segundo o juiz do Tribunal de Chaves, pena de 10 meses de prisão e resta por cumprir 5 anos e 26 dias. Foi encaminhado no aviso 153 do Ministério da Justiça, junto aos autos da documentação, vieram cópia dos preceitos penais portugueses e os demais documentos exigidos. O extraditante foi devidamente interrogado. A defesa sustenta em síntese que o pedido não preenche os requisitos legais, especialmente os previstos no anexo do tratado. A exasperação da pena imposta ao extraditante não encontraria correspondência na legislação brasileira. Por fim, que é casado com um brasileiro e possui 2 filhas menores. Requer ainda seja indeferido o pedido sob argumento que, segundo a legislação pátria, já teria cumprido a pena. Ou, alternativamente, que se lhe possibilite seja cumprida a pena em território brasileiro. Por fim, pede progressão de regime do Ministério Público pelo deferimento do pedido. Seu relator, senhor. A prática do crime está assim descrito no mandado de detenção. Entre os meses de janeiro de 2000 e março de 2000, o coerguido João Machado e o erguido Joaquim decidiram adquirir pasta base de cocaína na América do Sul e enviá-la a Portugal, onde se sujeitariam um processo de transformação em cloridato de cocaína, para posteriormente a destinar à venda lucrativa. Assim, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2000, o coerguido João Machado e o erguido Joaquim Araújo deslocaram-se à Bolívia, onde adquiriram pasta base de cocaína e fizeram chegar a Portugal dissimulado dentro de paletes de madeira oficialmente destinada a uma firma, Indomóvel. Em 19 de maio, nas instalações dessa firma em Chaves, foi apreendida pela Polícia Judiciária, apresentando um peso total de 4.970 quilos, sendo que, entretanto, já tinham sido apreendidas na Espanha 38 embalagens do mesmo produto, em peso líquido de 37.900 quilos. Para nisso, foram encontrados na posse dos arguidos ácido clorídrico, ácido sulfúrico, éter etílico e acetona que adquiriram para usar na transformação da pasta de cocaína e cloridato de clorina, produto final que destinava à venda. Nos termos do artigo 36.2.1 da Convenção Única de Nova York, sobre entorpecente, cada delito enumerável no número 1, se for cometido em diferentes países, é considerado delito distinto. Invoca a propósito as extradições 962, relator ministro Sepúlveda pertence, 729, ministro Sepúlveda pertence, e 548, ministro Paulo Brossard. Portanto, o Estado requerente possui competência para processar e julgar o extraditante que é nacional português. No mérito, estão preenchidos todos os requisitos legais. O extraditante resta a cumprir 5 anos e 26 dias, a cujo respeito não superou nem pela legislação brasileira, nem pela legislação portuguesa a prescrição, de modo que o senhor presidente, afastando
os pedidos de cumprimento da pena no território nacional, comutação, etc., regime prisional, progressão, etc., que não compete a esta Corte decidir, eu estou deferindo a extradição. O eminente relator defere a extradição nos termos do pedido. A divergência? Deferida a extradição, decisão unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, extradição 849, requerente governo do Peru, extraditando Hugo Flores Delgado. Advogado presente, senhor presidente? A sustentação oral, não? Não há né? pedido de sustentação Pois não. oral. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição ativa formulada pelo governo do Peru, pela via diplomática, do nacional peruano Hugo Flores Delgado, acusado da suposta prática de duplo homicídio cometido em 8/9/2001. O então relator, ministro Carlos Veloso, em atenção ao aviso 264-MJ de 12/3/2002, as folhas tais, complementado por meio do aviso número tal, de 11/11/2002, ambos do ministro de Estado da Justiça, com fundamento no artigo 9 do Tratado de Extradição firmado entre os dois países em 13/2/1919 e promulgado pelo decreto de 15.506 de 22, decretou a prisão do requerido para fins de extradição. As comunicações da prisão, concretizada em 12/9/2006, encontram-se as folhas tais e tais, e informa a custódia do extraditando nas instalações da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás. Dispensada a nomeação de tradutor, foi extraditando interrogado em 30/10/2006, termo de audiência e interrogatório às folhas tais. As defesas técnicas acham-se as folhas tais e tais. Os defensores alegam, em síntese, a ocorrência da prescrição, a inexistência de chancela de tradutor oficial na documentação que acompanhou o pedido diplomático, assim como a inexistência de demonstração da participação do extraditando nos fatos que lhe são imputados. Aberta a vista ao Ministério Público Federal, manifestou-se o Procurador-Geral da República pela solicitação ao Estado requerente de cópia dos textos legais referentes ao artigo 106 do Código Penal, assim como da legislação que trata da prescrição e eventuais causas interruptivas devidamente vertidas para o português. Folhas tais. Deferido o pedido, vieram elas aos autos por meio do aviso 64-MJ, de 24/1/2007, do Ministro de Estado da Justiça, as folhas tais. O Ministério Público Federal, em parecer sobre o mérito do pedido extradicional, subscrito pela Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, com aprovação do Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes Barros e Silva de Souza, opinou pela concessão da extradição às folhas tais. Esse é o relatório, senhor presidente. Voto de Vossa Excelência. Presidente, busca-se no presente pedido de extradição ativa a entrega do nacional peruano Hugo Flores Delgado para que seja submetido a julgamento sob acusação da prática de homicídio, sendo vítimas Esteban Flores Delgado e Emílio Flores Delgado. Folhas tais. Constato que existe tratado de extradição firmado entre o Peru e o Brasil. O decreto 15.506, de 31/5/1922, que promulgou o tratado firmado em 12/2/1919, foi substituído pelo decreto 5.852, de 19/6/2006, que promulgou o acordo assinado em Lima em 25/8/2003. Encontra-se nos autos farta documentação do inquérito policial, folhas tais e tais, a decisão de decretação da prisão preventiva, folhas tais e tais, expedição de mandado de prisão internacional, folhas tais e tais, bem como a denúncia oferecida contra o extraditando, as folhas tais e tais, tanto na língua nativa como em tradução para o vernáculo, as folhas tais e tais. Mandado de prisão internacional, folhas tais e tais, denúncia, folhas tais e tais, solicitação da extradição com síntese do conteúdo do inquérito. Tais expedientes comprovam a materialidade do crime e evidenciam suficientes indícios de autoria. As normas legais peruanas estão juntadas às folhas tais e a respectiva tradução às folhas tais. O cotejo entre ambas confirma o requisito da dupla tipicidade, artigo 77.2 da Lei 6.815, de 1980, assim como a inocorrência de prescrição, artigo 77.6 da Lei
6.815 de 80. Como bem asseverou o Ministério Público Federal, a legislação penal brasileira prevê o prazo prescricional de 20 anos contados da data do fato, que se deu em 8/9/2001, enquanto que a lei peruana, ao prever idêntico prazo, considera que a ação penal prescreve um tempo igual ao máximo da pena fixada pela lei para o delito, se é privativa de liberdade. As folhas tais e tais encontram-se um caderno formado pela Presidência da Suprema Corte de Justiça da República do Peru, no qual há uma análise prévia da procedibilidade do pedido de extradição, cuja conclusão foi positiva, e inclui também toda a legislação daquele país devidamente traduzida às folhas tais. O Estado requerente é competente para o julgamento extraditando, vê-se que o nacional é peruano e lá foi cometido o crime, havendo consonância com o artigo 78.1 da Lei 6.815 de 80. A pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público peruano é de aplicação da pena de 10 anos de privação de liberdade, o que atende à exigência do artigo 77.4 da Lei 6.815 de 80, ao mesmo tempo em que restringe a concessão da extradição a esse limite quanto à pena corporal. Por fim, não há notícia de que o extraditando esteja ou tenha sido processado pelos mesmos fatos no Brasil, nem ter sido absolvido ou condenado pela mesma conduta em nosso país. Diante do exposto, senhor presidente, defiro o pedido extradicional com a ressalva da limitação de aplicação da pena privativa de liberdade nos moldes como deduzida na denúncia pelo Ministério Público peruano. Esse é meu voto. A ressalva é quanto a... Apenas quanto ao prazo, a pena requerida pelo Ministério Público é de 10 anos. Porque assim nós garantimos que não há prescrição. E a detração? Ministro Camilúcio? Também não há notícia disso. Não há divergência. Deferida a extradição, nós temos o voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa. Inquérito 1864. Do Ministério Público Federal, iniciado Ciro Nogueira Lima Filho, Agamenon Sérgio Pereira Bastos e Robert de Souza Ferro. Senhor presidente, trata-se de inquérito instaurado contra Ciro Nogueira Lima Filho, deputado federal reeleito para a legislatura atual, Agamenon Sérgio Pereira Bastos e Roberto de Souza Ferro. A denúncia atribui aos indiciados, na condição de presidentes da empresa River Atlético Clube, a prática do crime de apropriação indébita previdenciária, na forma continuada, nos períodos de fevereiro de 1994 a março de 1998 e de janeiro de 1999 a setembro de 2000. Em sua resposta, o acusado Ciro Nogueira Lima Filho afirma ter exercido a presidência do River Atlético Clube no período de 19 de março de 1999 até 2 de setembro de 2001 e informa que efetuou o pagamento da dívida referente ao período conforme cópia da guia de recolhimento da Previdência Social juntada aos autos. Assim, e afirmando que o pagamento foi efetuado antes de a denúncia ser oferecida, requer seja declarada a extinção da punibilidade pelo pagamento. Eventualmente, no mérito, o acusado pugna pelo reconhecimento de inexistência de crime, tendo em vista que não teria havido qualquer desconto da contribuição previdenciária devida pelos empregados do River. Assim, se não houve recolhimento prévio das contribuições, não se concretiza a prática do tipo penal. Por sua vez, o denunciado Robert de Souza Ferro confirmou que foi presidente do River Atlético Clube durante o período de janeiro de 1998 a fevereiro de 99. Alega que o não recolhimento da contribuição previdenciária no prazo legal deveu-se exclusivamente ao fato de a agremiação passar por sérias dificuldades financeiras na época. Salienta que o clube sequer arrecadava suficientemente os valores relativos à contribuição, bem como não tinha intenção de se apropriar das parcelas descontadas dos empregados. Mas o clube, aspas, sequer tinha dinheiro para cobrir a folha de pagamento, fecha aspas. Pleiteia, assim, a exclusão de culpabilidade em virtude das dificuldades financeiras ou da tipicidade por ausência do elemento subjetivo. O acusado Agamenon Sérgio Pereira Bastos não apresentou defesa. Em seu parecer,
o ex-procurador-geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, opinou pelo recebimento da denúncia ou pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADIM 3002. É o relatório. Sustentação. Ministro Procurador-Geral, a palavra. Duas observações apenas. A denúncia foi formulada em maio de 2003 e, ao respondê-la preliminarmente, o denunciado Ciro Nogueira faz a demonstração de que efetuou o pagamento. A manifestação que se seguiu do ex-procurador-geral se lastreia basicamente na inconstitucionalidade do artigo 9. No artigo 9 e seus parágrafos da Lei 10.684, que teria excluído o efeito teria incluído o efeito de extinção não apenas antes da ação fiscal, mas sem essa restrição. Daí porque condicionou na sua manifestação, embora favorável ao recebimento da denúncia, a opção da declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º, que está submetida à declaração a essa Corte na ADIM 2386. É evidente que o não recolhimento está com o pagamento superveniente, e esse pagamento se deu em 28 de fevereiro de 2003, e a ação fiscal é de 18 de outubro de 2000, que já constatava a ausência do recolhimento das contribuições. Daí porque, quanto à existência do fato, do não recolhimento de parcelas da contribuição, está em controvérsia. A dúvida é apenas essa dúvida jurídica quanto à aplicabilidade ou não, no caso do artigo 9º da Lei 10.684, daí porque ratifica a última manifestação do Ministério Público. Trata-se de inquérito instaurado contra o parlamentar Ciro Nogueira e corréus, visando apurar o suposto cometimento de crime contra a ordem tributária. A Procuradoria-Geral da República opina pelo recebimento da denúncia, considerando inconstitucional a norma do artigo 9º da Lei 10.684, de 2003. Alternativamente, opina pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADIM, da referida ADIM, por este tribunal. Eu entendo que essa questão de ordem não merece ser acolhida. Data vênia. O dispositivo que estabelece a extinção da punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, com base no pagamento integral do tributo, goza de presunção de constitucionalidade e sua aplicação não foi suspensa nos autos da ADIM 3002. No sentido da aplicabilidade do artigo 9º, parágrafo 2º da referida lei, recentemente se pronunciou a segunda turma deste tribunal no HC 86.465, da minha relatoria, julgado em 6 de fevereiro. Outros precedentes também na mesma direção. HC 85.452, relator ministro Eros Grau, e HC 81.929, relator ministro Sepúlveda Pertence. Por outro lado, consta dos autos ofício da Procuradoria Federal Especializada do INSS, informando que foi quitado o débito relativo à NFLD número tal, gerada quando o parlamentar aqui indiciado era presidente do Clube River, do Piauí. Assim, no meu entender, merece ser acolhido o pedido da defesa no sentido de ser declarada extinta a punibilidade do indiciado em razão do pagamento do débito tributário. Relativamente aos corréus, entendo que o feito deve ser remetido às instâncias ordinárias. O denunciado Robert de Souza não invocou em seu favor o disposto no artigo 9º da Lei 10.684, uma vez que não chegou a recolher a contribuição previdenciária que descontou dos empregados do River, como se nota de sua resposta. Por sua vez, o denunciado Agamenon
embora citado, não apresentou resposta prévia no prazo legal. Assim, o meu voto é no sentido de não receber a denúncia em relação ao acusado Ciro Nogueira, declarando extinta a punibilidade dos fatos a ele imputados, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684, e determinar a remessa dos autos ao juízo federal competente da seção judiciária do Piauí para regular prosseguimento do feito em relação a Agamenon e Robert de Souza Ferro. É como voto, senhor presidente. Não, né? São períodos distintos, Distinto. bem distintos. Cada um Portanto, exerceu a presidência reconhece a extinção em relação em relação ao parlamentar. ao primeiro, Ciro Nogueira Lima Filho, e determina a remessa dos autos à Vara Federal Exato. em relação aos demais indiciados. Ministra Carmen Lúcia, Acompanho o relator, excelência. Lewandowski, De acordo. Eros, ministro Brito. Só para fixar o fundamento do voto de Vossa Excelência quanto ao deputado Ciro Nogueira, é que a Lei 10.684 não tem nenhuma cautelar deferida contra a respectiva eficácia e, portanto, se encontra sob presunção de validade jurídica de constitucionalidade. Ainda milita em favor da lei a presunção de constitucionalidade, já que não houve qualquer deliberação da Corte quanto a... Se me for permitida apenas uma observação, eu sou relator dessa DIN e ela deve ser julgada ainda dentro desse Está em pauta, semestre. né? Não está em pauta, mas está para Quase. ser pautada, para julgamento final. De qualquer maneira, digamos, o principal fundamento do autor, do eminente Procurador-Geral da República, prende-se ao fato de que haveria uma definição de causa extintiva de punibilidade em sede de medida provisória. Tratando-se de matéria penal, isso é inviável. No entanto, a medida provisória, tal como editada pelo Presidente da República, não continha sequer essa cláusula extintiva da punibilidade, que sobreveio no curso do procedimento de conversão da medida provisória em lei, ou seja, na Lei 10.684, de 2003. Estranhou-me no momento em que eu verifiquei esse fundamento, porque é muito grave. Quer dizer, uma medida provisória... posterior à emenda. A emenda. Antes, a nossa jurisprudência é que a lei penal benéfica Sim, poderia ser validamente, exatamente. Mas agora, depois... Mas, de qualquer maneira, o Presidente da República, quando editou a medida provisória número tal, era uma medida provisória com 2 ou 3 artigos, era uma medida provisória pequena. Agora, no curso do seu procedimento de conversão, por emenda parlamentar, sobreveio a incorporação ao texto dessa norma que se converteu no artigo 9º, definindo, então, aí uma causa extintiva de punibilidade. Quer dizer, essencialmente, são esses os aspectos básicos da ação direta em questão. A causa extintiva de punibilidade, desde que o pagamento fosse efetuado até a prolação da sentença. Sucede que, nesse caso, a dívida foi quitada antes mesmo do oferecimento da denúncia, não é isso? Pelo que eu li aqui, sim. Acho que foi depois. O que fortalece o voto de Vossa Excelência. Eu acompanho o relator. Eu acho que foi depois. Foi antes da... Pelo menos antes do recebimento, certamente. Pelo menos antes do recebimento, certamente. Porque estamos deliberando sobre isso. Hoje. O pagamento foi anterior? Bom, mas aí tem até matéria tributária. Apenas complemento a minha observação, mandei buscar agora a cópia da petição inicial. Além desse aspecto, a douta Procuradoria-Geral da República sustenta a inconstitucionalidade material porque ela feriria a norma em questão, o princípio republicano e os subprincípios concretizadores, como a igualdade, a cidadania e a moralidade. São esses, na verdade, os fundamentos, ou de ordem material ou de ordem formal, que levaram o eminente chefe do Ministério Público da União a
imputar o vício de inconstitucionalidade a essa medida que se converteu nesta lei. Ministro Marco Acompanho o relator, excelência. Convidante relator, senhor presidente. Relator. Portanto, o Tribunal, nos termos do voto do relator, reconheceu extinta a punibilidade em relação a Ciro Nogueira Lima Filho e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal do Piauí em relação a Agamenon Sérgio Pereira Bastos e Robert de Souza Fé, por unanimidade. Ministro Sepúlveda pertence a DIN 3.277, da Paraíba, requerente Procurador-Geral da República, requerido governador do Estado da Paraíba, Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e Associação Brasileira de Loterias Estaduais, ABLE, como interessado, e o Ministério Público do Estado da Paraíba. Senhor, tem a palavra. Procurador-Geral da República, propensão direta, pedido de cautelar contra a Lei Estadual 7.416 de 2003, Estado do Paraíba, disciplina a exploração de atividade lotérica no âmbito do Estado da Paraíba, institui outras modalidades de concursos prognósticos e dá outras providências. Senhores eminentes colegas têm o texto da lei. Apliquei ao caso o artigo 12 da Lei 9.868. As informações foram prestadas pelo governador do Estado, o advogado-geral da União manifestou-se. Esta emenda do parecer do Procurador-Geral da República, a Lei Estadual que dispõe de serviços de loteria no Estado da Paraíba, violação do artigo 22, 1 e 20 da Constituição da República, procedência da ação. Deferiu o pedido de intervenção com a amicicúria da Associação Brasileira de Loterias Estaduais e do Ministério Público. É o relatório, em cópia encaminhada. Haverá sustentação oral pelo amicus curiae, Associação Brasileira de Loterias Estaduais, Dr. Roberto Carvalho Fernandes. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Sepúlveda Pertence, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores ministros da Corte, excelentíssima senhora ministra, ilustre procurador da República, caros colegas advogados. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 3277, dígito 1, em face da Lei 7.416 do Estado da Paraíba. Cabe-nos, além das informações que traremos ao final de nossa manifestação, na qualidade de amicus curiae, apenas considerar alguns pontos que entendemos relevantes à decisão dessa Corte. Ocorre que a Lei 7.416, objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, dispõe sobre os serviços de loteria no âmbito do Estado da Paraíba e apenas disciplina a referida atividade criada em 1955 pela Lei 1192 daquele ano. Foi a norma federal que institucionalizou as loterias estaduais. Permito-me a leitura do artigo 1º do referido decreto 6259 de 1944, ainda hoje vigente. O serviço de loteria federal ou estadual executar-se-á em todo o território do país de acordo com as disposições do presente decreto-lei. Referido decreto-lei 6259 de 1944 previu um procedimento para a criação das loterias estaduais, exigindo para tal um decreto ratificador federal para que as loterias tivessem vigência. A loteria do Estado da Paraíba foi ratificada pelo decreto 40.549 em 1956 e só a partir de então passou a explorar a atividade. Senhores ministros, a intenção do legislador paraibano ao editar a Lei 7.416, no ano de 2003, foi tão somente de regulamentar a loteria daquele Estado, assim como o faz a Loteria Federal, ao adotar avanços tecnológicos, ao adotar o computador, o bilhete eletrônico e outras formas de sorteio, de premiação, de divulgação dos seus resultados. E o faz utilizando-se da mesmíssima norma federal em vigor, repito, o decreto 6259 de 44. Referindo-se ainda ao decreto 204 de 67, de constitucionalidade duvidosa, ao nosso entender, mas citado pelo autor da apresentação como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade da lei objeto dessa ADIM, tem o mesmo decreto, inclusive, o seguinte texto. Permito-me a leitura do artigo 33.
No que não colidir com os termos do presente decreto-lei, as loterias estaduais continuarão regidas pelo Decreto-Lei 6259 de 1944. Foi também, lembramos, editada a Lei de Contravenções Penais, o Decreto 3688, que, ao nosso entender, reconheceu a competência dos estados para a exploração de loterias no âmbito dos seus respectivos territórios, ao prever no artigo 53 a seguinte conduta: introduzir para fim de comércio bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular. Em síntese, a Lei Estadual 7.416, objeto dessa DIN, regulamentou a Lei Estadual 1.192, e esta foi a que criou a Loteria do Estado da Paraíba. A Lei 1.192, de 55, nasceu do devido processo legislativo em consonância com a norma federal de regência. A Loteria do Estado da Paraíba foi ratificada por decreto federal, nos referimos ao decreto 40549. O decreto federal 204 de 67, artigo 33, contempla as loterias estaduais criadas até aquela data. A Lei de Contravenções Penais, no entendimento do artigo 53, prestigia a conduta de exploração de loterias pelos estados nos seus respectivos limites geográficos. A Constituição Federal de 1988 recepcionou toda essa criação jurídica, com ressalva, ao nosso ver, apenas ao Decreto 204 de 1967, pois é importante a lembrança de que foi ele editado durante o recesso do Congresso Nacional, dada a competência excepcional do então Presidente da República para legislar sobre matéria administrativa e financeira, com previsão no artigo 9, parágrafo 2º, do Ato Institucional 04 de 1966. Poder-se discutir a legalidade dos atos autorizadores, como, por exemplo, aquele que, ao acaso, tivesse autorizado a exploração de um bingo, mas não a constitucionalidade do ato normativo do ato legislativo primário, que foi o que criou a Loteria do Estado da Paraíba. O governo do Estado da Paraíba, no uso da sua competência político-administrativa, ao editar a Lei 7.416, não invadiu competência privativa da União para legislar sobre essa matéria. E sobre essa matéria, nos permitam fazer a citação dos ensinamentos do professor Luiz Roberto Barroso, sobre essa matéria, sobre a questão de loteria. A Constituição, disse o constitucionalista, dá lugar a diversos exemplos em que um ente detém competência política administrativa em certa área, sem que titularize também a competência legislativa correspondente, devendo atuar sobre o regime ditado por outra esfera do governo. É o caso das desapropriações, citou como exemplo. Da mesma forma, apenas a União pode legislar sobre águas e energia, artigo 22, 4º, trânsito e transporte, artigo 22, 11º, ou seguridade social, artigo 22, 23º. Mas seria absurdo imaginar que os estados não possam desenvolver atividades administrativas nesses setores. Em suma, o texto constitucional trata separadamente de competência legislativa e político-administrativa, não sendo possível inferir uma a partir da outra. Quando a Constituição estabelece, em seu artigo 30, 5º, que os municípios devem prestar o serviço de transporte coletivo, não está excepcionando a competência privativa da União para legislar sobre transportes. Determina apenas que as municipalidades prestarão serviço, típica competência político-administrativa. Trata-se de domínios diversos, embora comunicantes. O constitucionalista, professor Luiz Roberto Barroso, ao ser inquirido sobre a possibilidade dos estados federados regulamentarem a aplicação da legislação federal quanto ao serviço de loteria, em consulta formulada pela associação aqui representada, a Associação Brasileira de Loterias Estaduais, agora, no ano de 2007, em janeiro, assim respondeu: sem prejuízo da competência legislativa da União, os estados têm competência para organizar a própria estrutura administrativa afeta a exploração do serviço. Nos casos em que não se der a criação ou extinção de órgão, ainda aumento da despesa, a organização pode ser feita mediante decreto do chefe do Poder Executivo Estadual, em paralelismo com o que dispõe o artigo 84, 6º-A da Constituição Federal. Nos demais casos, o instrumento adequado será a edição de lei estadual, que é o caso. Além disso, os estados detêm competência para regulamentar a aplicação da legislação federal em seus respectivos territórios, nos casos em que tal complementação normativa típica da atividade administrativa seja necessária. Neste mesmo sentido, eminentes ministros, transcrevemos o trecho pertinente do voto do eminente ministro Carlos Aires Brito, na ação direta de inconstitucionalidade 2847, sobre a loteria aqui do Estado da Paraíba. Nos permitam a leitura. A competência para legislar inovadoramente é da União,
ela é que foi aquinhoada com a força de normar sobre o assunto privativamente. Contudo, instituído ou autorizado que seja um determinado jogo pela pessoa jurídica central da federação, ainda que por lei ordinária tão somente, qualquer das duas unidades estatais periféricas, Estado-membro ou Distrito Federal, pode concorrer com ela, União Federal. Pode, no território de cada qual delas, competir com o governo central pela preferência dos apostadores, desde que se utilize das mesmíssimas normas federais da regência do tema, com adaptações apenas de ordem mecânica ou linear, isto é, adaptações ditadas pelas naturais diferenças de organização administrativa de cada uma dessas pessoas federadas periféricas. Nos permitimos a interpretar o voto de Vossa Excelência, o ministro, em 4 momentos. Primeiro, quando Vossa Excelência afirma que pode, no território de cada qual delas, entendemos reportar-se o artigo 53 da Lei de Contravenções Penais também, que prevê como conduta contravencional vender bilhetes de loteria fora do território que autorizou. Segundo, quando o ministro afirma que pode competir com o governo central pela preferência dos apostadores, entendemos que podem os Estados-membros do Distrito Federal explorar o serviço de loteria competindo com a Caixa Econômica Federal. Terceiro, ao citar a condição de fazê-lo em consonância com as normas federal, com o texto, desde que se utilize das mesmíssimas normas federais de regência do tema, referia-se também, ao nosso entendimento, ao Decreto Federal 6259 de 44, que rege ainda hoje a Loteria Federal. E quarto, no texto, com adaptações apenas de ordem mecânico-linear, isto é, adaptações ditadas pelas naturais diferenças de organização administrativa de cada uma dessas pessoas federadas periféricas, nessa parte, entendemos ser duvidosa a afirmação de que cada ente federado necessita editar as normas necessárias para a execução do serviço de loteria. É natural. Vale destacar que a competência para a exploração das loterias pressupõe a competência para organizar a estrutura administrativa afeta ao serviço. Não se deve confundir função legislativa com poder regulamentar. Senhores ministros, quanto às informações das repercussões da decisão dessa Corte, citadas no início de nossa manifestação, nos remetemos às declarações do senhor superintendente da Loteria do Estado da Paraíba, ao afirmar que são 11 mil postos de trabalho dependentes da loteria daquele estado. Estes cidadãos, esses 11 mil, não trabalham em loja de bingo, algum tipo de jogatina ou cassino, eles trabalham em empresas da loteria estadual, que não se confunde com bingo. Nos impressionamos ao ver no site oficial do Supremo Tribunal Federal, dessa Corte, se nos permite, a pautas temáticas, separação dos poderes, que o tema da discussão dessa ação direta de inconstitucionalidade, hoje, é competência legislativa sobre bingos. Muito embora sejamos completamente a favor da regulamentação dessa atividade pelo ente central, atividade essa que é recepcionada em todos os países do mundo, integrantes da Organização Mundial do Turismo, apenas o Brasil que está na contramão da história, mas o tema da ação direta de inconstitucionalidade, 3277, dígito 1, se me permitem, Loteria da Paraíba, nada tem a ver com bingo. Bingo tem lei especial tratando dessa matéria. Loteria tem outro significado e sua importância para a sociedade é induvidosa. As loterias estaduais sempre cumpriram com o seu compromisso social e não devem ser confundidas com outra atividade. Elas existem no Brasil há mais de 150 anos, sem nunca antes terem sido atacadas com a acusação, entre aspas, de conflitarem com a Constituição da República, em nenhuma das outras Constituições da República, então mesmo a atual. E concluímos com as palavras do então ministro Oswaldo Trigueiro, referindo-se com clareza sobre o tema loterias estaduais. Disse assim o então ministro: estaríamos num país desprovido de senso, se se considerar que, explorada pelo governo central, a loteria é uma fonte de benefícios. Explorada por entidades inferiores, Estados-membros, ela se converte em reprovável contravenção. É razoável que essa Corte reconheça a competência dos Estados Federados para tão somente explorar o serviço de loteria, sem, contudo, sem com isso, invadir a competência privativa da União. A palavra ao relator.
Senhor presidente, pacificou-se, malgrado a divergência do eminente ministro Marco Aurélio, o entendimento de que incumbe privativamente à União legislar sobre o sistema de sorteios, o que, conforme demonstrou o ministro Carlos Brito no julgamento da ADIM 2847 Veloso, envolve a regulação substancial das modalidades de sorteio, dos direitos e deveres e responsabilidades daí decorrentes. Ressaltei naquela oportunidade a minha convicção de que não ocorre, quanto ao tema, inconstitucionalidade por vício de usurpação da competência legislativa federal sobre direito penal. Suficiente o primeiro fundamento, acompanhei a declaração de inconstitucionalidade das leis de exploração de loteria no Distrito Federal, a ADIM mencionada, e nos estados Mato Grosso, 2948, Pernambuco, 2995, Santa Catarina, 2996, Maranhão, 236, 3063, Piauí, Tocantins, Alagoas, Pará, Mato Grosso do Sul. Certo, o diploma ora questionado veio disciplinar a exploração da atividade lotérica no âmbito estadual, instituída, como se percebe do caput do seu artigo 1º, pela Lei Estadual 1192, de 2 de abril de 1955, tempo em que facultada pela legislação federal a organização de tais sorteios pelos Estados-membros. Mas, assim como nas ADINs 2995 e 2996, não está em jogo a lei que teria criado a Loteria do Estado, e nem poderia, por ser anterior à Constituição. Certo ainda que a inclusão pela Lei 7.416 de 2003, que é a questionada, do jogo do bingo, chamado de loteria especial, e de outras modalidades de sorteio impensáveis em 1955, como aquelas baseadas em técnicas e recursos de informática, evidenciam a falta de fonte normativa federal na espécie. Esse é o quadro, e na linha dos precedentes, reiterados do Tribunal, julgo procedente a ação direta e declara a inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.416, de 2003, do Estado da Paraíba. É meu voto. Ministra Carmen. Acompanho o relator, Excelência. De acordo. Ministério. De acordo. De acordo. Senhor presidente, de acordo, apenas eu farei juntar o voto que proferi na de 2847. César Peluso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reporto-me ao voto proferido na ADIM 2847-DF, que farei juntar ao processo, né, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, declarando, portanto, constitucional a lei atacada. Senhor presidente, também farei juntar os autos meu voto proferido na ADIM 2995 de Pernambuco, de que fui relator, onde se registra hipótese virtualmente idêntica a que ora se discute, mesmo porque também lá havia lei local, porém não impugnada em sede de ação direta, anterior a 1967, quando sobreveio o Decreto-Lei 404. Eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator. Eu também acompanho o voto do ministro relator. Tenho voto nessa matéria, creio que no ADIM do Rio Grande do Norte, aí juntada. Portanto, o tribunal, por maioria, declarou procedente, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Sepúlveda pertence, ação direta de inconstitucionalidade 3060, requerente Procurador-Geral da República, requerido governador do Estado de Goiás. Hein? Houve um pedido de adiamento, memorial, etc. Eu tenho outras ações diretas. Então, fica adiado. Ação direta, também da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, 3.670, requerente governador do Distrito Federal, requerido Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital 3.705, de 21 de novembro de 2005, tem este teor. Cria restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão de obra e dá outras providências.
Presidente da Câmara promulga, oriunda de projeto vetado pelo governador. Artigo 1º, ficam proibidas de firmar contrato com a administração pública direta, indireta e autárquica as pessoas jurídicas de direito privado comprovadamente discriminarem na contratação de mão de obra pessoas que estejam com o nome incluído no serviço de proteção ao crédito, ressalvados os casos de falta contumaz de pagamento de dívidas legalmente exigíveis. Cabe à Delegacia Regional do Trabalho, no âmbito de sua circunscrição, apurar a autoria e materialidade das discriminações, realizar e participar de operações destinadas a prevenir e reprimir as infrações, promover a fiscalização das empresas de iniciativa privada, adotando as providências legais cabíveis, emitir nada consta, com a finalidade de informar que a pessoa jurídica está apta a firmar contrato, etc. As empresas públicas de administração direta e indireta e autárquica deverão exigir dos participantes das licitações que procederem na fase de habilitação nada consta, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, especificamente para este fim, sendo consideradas eliminadas as pessoas jurídicas de direito privado que constarem do registro. Deixar de firmar contrato com as pessoas jurídicas de direito privado nos casos de dispensa de licitação previsto em lei. Constatada a discriminação prevista nesta lei, fica estipulada a pessoa jurídica de direito privado, multa pecuniária no valor de R$5.000, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente. O valor da multa será reajustado anualmente pelo IPCA, entra em vigor, etc. Apesar de a inicial alegar a inconstitucionalidade material por invasão de competência legislativa da União, este, incumbido privativamente de legislar sobre direito de trabalho, nos termos do artigo 22.1 da Constituição, trata-se de alegação de inconstitucionalidade formal ou orgânica. Alega-se também, por outro lado, ao atribuir ao Distrito Federal o poder de fiscalização no âmbito do trabalho, a norma em questão viola também o artigo 24 da Carta Política, onde está assente que a competência exclusiva da União é organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. E ainda, por fim, cabe ressaltar que ao instituir que as empresas públicas da administração direta, indireta e autárquica deverão exigir dos participantes de licitações públicas certificado de nada consta emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, especificamente para o fim de informar que a pessoa jurídica está apta a firmar contrato com a administração, por não constar do banco de dados contendo o registro das empresas infratoras dos dispositivos da norma, a lei impugnada estabelece espécie de condição para as contratações da administração pública, ferindo, desse modo, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, etc. Artigo 22 e 27. Aduz mais, e por fim, pela violação do artigo 37 e 21 da Carta Política, que estabelece que nas licitações e contratações da administração pública somente serão permitidas exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Apliquei ao caso o artigo 12 da Lei 9868. As informações foram prestadas, manifestou-se o advogado-geral da União. Esta emenda do parecer do Ministério Público da lavra do eminente procurador-geral Antônio Fernando de Souza. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Distrital 3.705, proíbe a administração pública, direta e indireta do Distrito Federal, de firmar contrato com pessoas jurídicas de direito privado, comprovadamente discriminarem na contratação de mão de obras pessoas que estejam com o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito, lei que estabelece ainda providências a serem tomadas pela Delegacia Regional do Trabalho e por órgãos da administração distrital a fim de se evitar e reprimir tal discriminação. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de contratação administrativa, para legislar sobre direito de trabalho e para dispor sobre inspeção do trabalho, parecer pela procedência do pedido. É o relatório. Vossa Excelência. Leio o artigo 1º da lei impugnada. Ficam proibidas de firmar contrato com a administração pública, direta, indireta e autárquica, as pessoas jurídicas de direito privado comprovadamente discriminarem na contratação de mão de obra pessoas que estejam com o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito, ressalvados os casos de falta contumaz de pagamento de dívidas legalmente exigíveis. Alega-se na inicial violação da competência da União para legislar sobre direito de trabalho e também sobre condições para a contratação da administração pública. Os argumentos são contraditórios, pois ou se trata de norma de direito de trabalho ou de norma de direito administrativo. Não se trata de direito de trabalho. O objeto da norma é a proibição da contratação com a administração pública
das pessoas jurídicas que discriminarem pessoas cujos nomes constem em lista de proteção ao crédito. Ademais, a proibição é endereçada à administração pública e não aos trabalhadores ou patrões. Trata-se de norma de direito administrativo. Não há falar em similaridade do caso com o objeto do julgado na ADIM 953, Ellen, é que a lei distrital impugnada no precedente tratava da fiscalização e do poder de estabelecer sanções por parte do governo do Distrito Federal a qualquer estabelecimento que cometesse ato atentatório ou discriminatório em razão do gênero. Aqui, o artigo 1º da norma atacada regula contratos administrativos do Distrito Federal e de sua administração indireta. Resta saber se a invasão de competência da União para legislar sobre normas gerais de contratação para as administrações públicas diretas ou autarcas fundacionais, conforme o artigo 22 e 27 da Constituição. A Constituição de 88 encerrou a controvérsia acerca da competência ou não da União para legislar sobre licitação das entidades federadas locais. O artigo 22 e 27 expressamente permite a edição de normas gerais a respeito. O conceito de norma geral para o caso deve ser dado através da interpretação constitucional à luz do artigo 22 e 27 da Constituição. Compete privativamente à União normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas de sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, 3, redação da emenda constitucional 19. No julgamento da ADIM 927, Carlos Veloso acentuou o relator. Registra, entretanto, que a competência da União é restrita a normas gerais de licitação e contratação. Isso quer dizer que os estados e os municípios também têm competência para legislar a respeito do tema. A União expedirá as normas gerais, os estados e municípios expedirão as normas específicas. Leciona a propósito Marçal Justa. Como dito, apenas as normas gerais são de observância obrigatória para as demais esferas de governo, que ficam liberadas para regular diversamente o restante. A formulação do conceito de normas gerais é tarefa tormentosa, registra Marcelo Justem Filho, a dizer que o conceito de normas gerais tem sido objeto das maiores disputas. No campo tributário, mais do que em qualquer outro, a questão foi longamente debatida e objeto de controvérsia judiciária, sem que resultasse uma posição pacífica na doutrina e na jurisprudência. Inexistindo um conceito normativo preciso para a expressão, ela se presta às mais diversas interpretações. A formulação do conceito de normas gerais, prossegue o ministro Veloso, é tanto mais complexa quanto se tem presente o conceito de lei em sentido material, norma geral, abstrata. Ora, se a lei em sentido material é norma geral, como seria a lei de normas gerais referidas na Constituição? Penso que essas normas gerais devem apresentar generalidade maior do que apresenta de regra as leis. Penso que norma geral, tal como posta na Constituição, tem um sentido de diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos estados e municípios no âmbito de suas competências. Com propriedade, a professora Alice Gonzalez Borges, que as normas gerais, leis nacionais, são necessariamente as de caráter mais genérico e abstrato do que as normas locais. Constituem normas de leis, direito sobre direito, determinam parâmetros com maior nível de generalidade e abstração, estabelecidos para que sejam desenvolvidos pela ação normativa subsequente das ordens federadas, pelo que não são normas gerais as que se ocupem de detalhamentos, pormenores, minúcias, de modo que nada deixem a criação própria do legislador a quem se destinam, exarindo o assunto que tratam. Depois de considerações outras, no sentido da caracterização de norma geral, conclui: são normas gerais as que se contenham no mínimo indispensável ao cumprimento dos preceitos fundamentais, abrindo espaço para que o legislador possa abordar aspectos diferentes, diversificados, sem desrespeito aos seus comandos genéricos básicos. Cuidando especificamente do tema, em trabalho que escreveu a respeito do Decreto-Lei 2.300, Celso Antônio Bandeira de Mello esclareceu que as normas que estabelecem particularizadas definições, que evidenciam condições específicas para licitar ou para contratar, que definem valores, prazos e requisitos de publicidade, que arrolam exaustivamente modalidades licitatórias e casos de dispensa, que regulam registros cadastrais,
que assinalam com minúcia o iter e o regime procedimental, os recursos cabíveis, os prazos de interposição, que arrolam documentos exigíveis, que preestabelecem cláusulas obrigatórias, que dispõem até sobre encargos administrativos da administração contratante no acompanhamento da execução da avença, que regulam penalidades administrativas, inclusive quanto aos tipos de casos que cabem, evidentissimamente, sobre não serem de direito financeiro, menos ainda serão normas gerais, salvo no sentido de que toda norma, por selo, é geral. E acrescenta o ilustre administrativista, se isso fosse norma geral, estaria apagada a distinção constitucional entre norma simplesmente e norma geral. O caso, digo eu, não é de lei de efeito concreto, pois presentes abstração, generalidade e impessoalidade das normas que contém. O dispositivo atacado estabelece um critério a ser observado de modo geral nos contratos administrativos do governo do Distrito Federal, vale dizer. E não especifica tampouco destaca tema capaz de retirar-lhe a abstração, a generalidade e a impessoalidade. Também não se trata de norma especial, atinente a particularidades da orientação local, mas sim de norma geral de incapacitação para licitar. É monopólio da União o poder de legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas ao TAC fundacionais de todos os entes da Federação, nos termos do artigo 22 e 27 da Constituição. De qualquer sorte, igualmente me convence a alegação de afronta ao artigo 37 e 21 da Constituição da República, norma de observação compulsória pelas ordens locais, como expresso no caput, segundo o qual a disciplina legal das licitações há de assegurar a igualdade de condições de todos os concorrentes, o que é incompatível com a proibição de licitar em função de um critério, o da discriminação de empregados inscritos em cadastro restritivo de crédito, que não tem pertinência com a exigência de garantia do cumprimento do contrato objeto do concurso. Assim, o artigo 1º da Lei Distrital 3.705 é material e formalmente inconstitucional. Os artigos 2º, 3º e 4º da Lei Distrital tratam de matéria referente à Lei de Trabalho e Inspeção do Trabalho, ambos de competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 21, 14 e 22.1 da Constituição. A inconstitucionalidade é chapada. De tudo, julgo procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital 3.705, de 21 de novembro de 2005, a meu voto. O relator, portanto, declara a inconstitucionalidade da lei. Ministro Camilúcio. Acompanho o relator, Excelência. Lewandowski, Eu me acompanho, mas sem me comprometer com essa distinção entre norma geral e não geral, que lembra muito uma coisa de tamanho. A diferença entre um jacaré e uma lagartixa, como diria o professor Canuto. Eu não vou me comprometer com essa. Só me referi à longa dissertação do ministro Veloso. Ministro Joaquim Barbosa. É a quadratura do ciclo ou o alongamento do jacaré. De acordo. Ministro Eu Brito. também faço uma ressalva quanto a essa conceituação de normas gerais, no confronto com as normas específicas em tema de licitação e contratos, porque eu tenho uma monografia sobre o tema, o perfil constitucional da licitação, e, no particular, eu discordo do eminente ministro Carlos Veloso, quanto à categorização de normas gerais. Mas eu quero louvar o voto do eminente ministro Pertence, que, de fato, deixa claro que a lei agora adversada, ela é inconstitucional, assim do ponto de vista formal, porque invade matéria de competência legislativa da União, como do ponto de vista material. Agora, só para o meu governo, para minhas anotações, ministro Pertence, quanto à inconstitucionalidade material, Vossa Excelência adota como parâmetro o inciso 21 do artigo 37 da Constituição, que realmente só admite critérios de diferenciação na medida em que esse critério sirva de para garantia medir da execução do contrato. Perfeito, sem tirar nem pôr, irretocável Aí é bastante. a conclusão do voto de Vossa Excelência. Eu acompanho o relator. Considero também inconstitucional a lei. De acordo. Procedente a... Eu também estou de acordo. Declarada a inconstitucionalidade.
da Lei Distrital 3.705, de 21 de novembro de 2005. Nós temos o voto do relator, decisão unânime. Ministro Sepúlveda pertence. Ação direta 2.480. Paraíba. Requerente governador do Estado da Paraíba. Requerido Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O governador do Estado da Paraíba é o professor José Maranhão. Propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar do artigo 357 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, no sentido de conferir-lhe interpretação conforme a Constituição Federal. O dispositivo regimental questionado é do seguinte teor: nos casos omissos, serão subsidiários deste regimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com a inserção dessa norma no seu regimento aprovado em 96, aduz o requerente: aquela corte teria criado, por analogia, o Instituto da Reclamação, para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, conforme o artigo 156 e seguintes do Regimento do Supremo Tribunal Federal. Pretende-se violado, em primeiro lugar, o artigo 125 da Constituição. Para tanto, aduz o requerente, limitando a atuação do legislador estadual quanto à organização do seu poder judiciário, dispõe a lex fundamentalis, artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Percebe-se, pois, que a liberdade para estruturação dos órgãos jurisdicionais locais, incluída aí a fixação da competência dos tribunais de justiça, é restringida pelo comando expresso no referido dispositivo para assim preservar-se um modelo de poder judiciário traçado na própria Constituição Federal, adequado ao resguardo do Estado Democrático de Direito. Erige-se assim a inevitável conclusão de que qualquer ato normativo estadual de organização da justiça incongruente com o paradigma delineado na Carta Magna é marcado por vício de inconstitucionalidade. Partindo de tal pressuposto, constata-se que, em face do caráter excepcional que lhe é inerente, o Instituto da Reclamação foi reservado pela Constituição Federal de 88 para utilização somente perante o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, artigo 102 e 105. Essa posição assumida pela Constituinte de 88 pouco destou da linha adotada pela Constituição pretérita, a qual, conforme reconheceu o Colégio do Supremo Tribunal, na representação 1092, previu a reclamação para uso exclusivo perante essa Corte. Depois de recordar passagem dos votos dos ministros Jaci Falcão e Oswaldo Trigueiro, no precedente invocado, prossegue inicial. E com o mesmo espírito, o Constituinte de 88, como já destacado, preservou a excepcionalidade do uso da reclamação, limitando-o às instâncias superiores, inovando em relação à Carta de 67 e 69, unicamente passar a admitir o emprego do Instituto perante o STJ, alteração essa que apenas confirma a necessidade de expressa previsão da reclamação. Por sua vez, a Constituição Federal de 88 não autoriza os demais tribunais, inclusive os tribunais estaduais, a utilização da reclamação perante qualquer de seus órgãos. Observe-se, para melhor constatação da exatidão do assertivo, que, em relação aos tribunais regionais federais, a enumerar no artigo 108 do elenco das competências destes, que no âmbito da Justiça Federal corresponde aos Tribunais de Justiça dos Estados, realizando atividade jurisdicional de segundo grau, não menciona a figura processual da reclamação prevista apenas para o Supremo e o Superior Tribunal. Alega-se mais a violação do artigo 22.1 da Constituição, que inclui na competência privativa da União legislar sobre direito processual, em cujo âmbito se compreenderia a criação da reclamação. Instruem a petição inicial, entre outros documentos, cópias de 2 acordos do Tribunal de Justiça, que julgaram procedentes reclamações ajuizadas contra alegado descumprimento de decisões concessivas de mandado de segurança. Autuado do feito, o eminente ministro Ilmar Galvão, no exercício da presidência, solicitou informações. O presidente do tribunal, depois de transcrever o dispositivo, aduziu deste naipe o paradigma regimental finca exemplares, bases na solidez do próprio regimento interno do Supremo Tribunal, por cabal constitucional e legal eixo de simetria. Nunca, jamais antagonismo à lei, etc., norteia apenas, etc. Insigne ministro da Corte Paraibana jamais legislou em matéria processual, mas tão somente disciplinou regimentalmente a existência e efetivação de meios coercitivos, decisões sobremaneira transitadas em julgado, estabilizadas, autoaplicáveis, quer mandamentais, quer outros tipos.
o que é intolerável, ilegal e aviltante à inarredável dignidade do Poder Judiciário como um todo. É o manifesto e provocante desprezo do poder público ao fiel cumprimento de decisões judiciais, até permitindo-se desafiar a paciência dos jurisdicionados e a repelida acomodação de alguns julgadores para impedir o império de passar dos tempos ao sabor dos caprichos convenientes dos mandatários públicos. Por tais argumentos e fundamentos, en passant, enaltece e justifica a rejeição ilímina da ácio, que se compulsa, porque a reclamação é mero procedimento de administração da justiça na efetivação dos seus julgados, jamais processo in genere. Como visto, o plácito da Lei Federal 8.038 autoriza a instituição regimental do procedimento reclamatório vexata quaestio, associado ao molde de autonomia administrativa, e ainda a analogia da Carta Estadual, é de que compete ainda ao Tribunal de Justiça, artigo 105.1a, processar e julgar a representação para prover a execução de lei, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária emanada do próprio tribunal, de juiz de direito ou auditor militar. Nesse sentido, temos a reclamação também admissível para preservar a competência do Tribunal Estadual ou garantir a autoridade de suas decisões. Cita decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Alçada de São Paulo. Determinei a juntada por linha de manifestação dos sindicatos integrantes do Grupo Tributação, autor de uma das reclamações que instruem a petição. De decurso do tempo, afastei a aplicação dos prazos referentes à medida cautelar e requisitei, nos termos do artigo 6º da Lei da ADIM, novas informações e a manifestação do advogado-geral e do procurador-geral na forma do artigo 8º. Informações prestadas a desse tempo, o presidente do Tribunal de Justiça reafirmou a constitucionalidade do dispositivo. No mesmo sentido, a manifestação do advogado-geral da União, que menciona em favor da tese adotada a decisão proferida no julgamento de mérito da ADIM 2212, de 2 de outubro de 2003, Ellen, ressaltando. Vale destacar por oportuno que o precedente citado refere-se à previsão do Instituto da Reclamação por meio de norma da Constituição Estadual. Contudo, não se pode olvidar que os tribunais podem criá-lo em razão do princípio da efetividade da função jurisdicional, assim como da simetria, ainda que não haja norma na Constituição Estadual. Por sua vez, opinou o ilustre Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, pela procedência do pedido em parecer que recebeu acimento. Ação direta, dispositivo de regimento interno do Tribunal da Paraíba, interpretação que permite processo de julgamento da reclamação no âmbito da Corte Estadual, em observância do disposto no artigo 121, parágrafo 1º da Lei Maior, que estabelece a necessidade de a competência dos tribunais ser definida na Carta Política Local. Parecer pela procedência do pedido. É o relatório do qual se distribuíram cópias. Votações. O problema da possibilidade de existência de reclamação no âmbito estadual já foi enfrentado no julgamento de mérito da ADIM 2212, além, conforme bem ressaltou o advogado-geral da União. Alterou o tribunal naquela ocasião entendimento firmado em período anterior à ordem constitucional vigente, representação 1092 de Jaci Falcão, no sentido do monopólio da reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. Levou-se em conta, para tanto, a adequação do Instituto com os preceitos da Constituição de 88. Assim, de acordo com a sua natureza jurídica, situada no âmbito do direito de petição previsto no artigo 5º, 34 da Constituição, e com os princípios da simetria, 125, caput, parágrafo 1º, e da efetividade das decisões judiciais, seria permitida a previsão da reclamação na Constituição Estadual. Entretanto, questiona-se nesta ação apenas a constitucionalidade de norma do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Paraíba, que, de acordo com o proponente, cria, por analogia, um novo instrumento processual à reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Sob essa perspectiva, ficaria impossibilitada a mera referência aos judiciosos fundamentos vencedores expendidos no julgamento da ADIM 2212, a qual tinha como objeto norma da Constituição do Estado do Ceará. Certo, a criação, por meio de norma regimental, de um instrumento que garanta a um tribunal o exercício do seu poder implícito de dar efetividade às suas próprias decisões e a defesa da sua competência, é tema que demanda maior reflexão, tendo em vista a referência do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição Federal à Constituição Estadual para a definição da competência dos tribunais locais.
A inconstitucionalidade de previsão regimental da reclamação já foi suscitada pelo Procurador-Geral da República em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, na ADIM 3435, relator o ministro Marco Aurélio. Aduziu-se naquela ação, conforme explicita o chefe da Procuradoria-Geral da República em seu parecer, que seria de se exigir previsão legal para o processo de julgamento da reclamação em tribunais, aos quais a Constituição Nacional não atribui expressamente essa competência. Mas esta ação ainda pende de julgamento. O mesmo problema, entretanto, foi objeto de apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da medida cautelar 14.150, seção de 94, quando se conheceu por maioria da reclamação de competência do TSE, por analogia àquela do STJ, do STF e do STJ, nos termos do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal Eleitoral, que remete à solução dos casos omissos ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Consideraram os que conheceram, os que votaram pelo conhecimento da reclamação, ministro Torquato Jardim, Carlos Veloso, Scartesini e Padre Ribeiro, a existência de cláusula de poderes implícitos atribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Código Eleitoral, recebido pela Constituição como lei complementar, para fazer valer os poderes explicitamente conferidos pela ordem legal. Os que divergiram, o ministro Diniz de Andrade e Marco Aurélio, sustentaram basicamente o silêncio da Constituição quanto à atribuição de competência ao TSE para processar e julgar reclamações. Pedi vista para refletir sobre o tema. No retorno do julgamento, votei. Em caso anterior, representação 11.791, proferi voto sustentando o descabimento da reclamação para o TSE. Tomei, então, como premissa dogmática do meu voto as conhecidas decisões do Supremo Tribunal Federal na representação 1092, relator eminente ministro Jácio Falcão, e nos embargos opostos ao acórdão que a julgou procedente, relativas à criação pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, por via regimental, de reclamação com o mesmo objeto daquela criada no Supremo Tribunal, primeiro por construção pretoriana e depois por preceitos do seu regimento interno. A retomada da discussão do tema, ao início desse julgamento, levou-me, porém, a reabrir minha consideração do problema. Fui, então, às decisões do Supremo Tribunal Federal. Confesso que saí impressionado com os votos vencidos, então proferidos na primeira sentada pelos senhores ministros Aldir Passarinho, Nérida Silveira e Oscar Correia, que podem ser lidos na RTJ 102/12, em acórdão no qual também se continham, no mesmo sentido, longo, douto e brilhante voto do nosso eminente colega, ministro Carlos Veloso, e precioso parecer também do nosso colega, então subprocurador-geral Walter Medeiros. E nos embargos, 4 foram os votos vencidos, além dos 3 que haviam sido no julgamento inicial, também o do eminente ministro Carlos Madeira. Um dos argumentos básicos dos que então defendiam a constitucionalidade da reclamação, criada por via regimental pelo TFR, era o de que também no Supremo Tribunal a criação desse remédio, de natureza ainda um pouco enigmática, antecedera de muito a norma constitucional que dera a hierarquia de lei ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A reclamação surgiu como uma criação legitimada pela necessidade que tinha o Supremo Tribunal de manter a integridade da sua competência e a autoridade das suas decisões, mediante remédio expedito e forte, como a reclamação. Em réplica a esse argumento, em ambos os julgamentos, a meu ver, pesou muito a consideração de que, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos era basicamente um tribunal de segundo grau, de acesso fácil, para remediar pelas vias recursais ordinárias qualquer desrespeito às suas decisões ou qualquer usurpação da sua competência. Ao contrário do Supremo Tribunal, cujas vias de acesso eram substancialmente mais estreitas, sobretudo quando submetida a questão aos pressupostos específicos do recurso extraordinário, caminho normal de chegada ao Supremo Tribunal. Não apenas a nova leitura dos votos vencidos, como disse, me fez reabrir minha discussão, mas também o fato, enfatizado na representação do chefe do Ministério Público,
de estarmos perante uma nova ordem constitucional. Esse advento de uma nova ordem constitucional com relação a este caso, a meu ver, não é apenas um argumento formal que nos libere do precedente tomado sobre a Carta Decaída. Nele, mudou-se radicalmente o perfil do velho TFR, transformado em Superior Tribunal de Justiça, resultado de uma cisão orgânica da antiga competência do Supremo Tribunal Federal, restrito que ficou, como é mais que sabido, o recurso extraordinário à afirmação da autoridade da Constituição, ao passo que o contencioso da lei federal era transferido ao Superior Tribunal de Justiça. Ora, a traçar o perfil do novo tribunal, o Constituinte cedeu à necessidade de dotá-lo do instrumento da reclamação, que se mostrar imprescindível ao resguardo da competência e da autoridade do Supremo Tribunal Federal, porque também, ao contrário do que sucedia com o extinto Tribunal Federal de Recursos, passou o Superior Tribunal de Justiça a ter estreitadas as vias recursais normais de acesso à sua jurisdição, que hoje, na maioria dos casos, se reduz ao recurso especial de natureza extraordinária. Ora, similares às funções do Superior Tribunal de Justiça são as do Tribunal Superior Eleitoral e as do Tribunal Superior do Trabalho. Dir-se-á, no entanto, que só ao Superior Tribunal de Justiça conferiu a Constituição essa competência. É verdade. Valho-me aqui, no entanto, do primoroso voto proferido neste caso pelo seu ministro Torquato Jardim, a mostrar como é possível construir a reclamação como poder implícito de um tribunal superior. E como poder implícito é que foi o instituto inicialmente criado por construção pretoriana no velho Supremo Tribunal Federal, muito antes de que a Constituição desse ao seu regimento e hierarquia de lei ordinária. Pretendi aprofundar-me mais na reflexão do tema, mas onde entender os colegas que o período vivido pelo presidente desta Corte, em meio às tormentas da preparação, etc., é pouco propenso a indagações teóricas da maior profundidade, e por isso, até porque o meu voto já não é decisivo, peço vênia aos senhores ministros Marco Aurélio Diniz de Andrada para acompanhar a maioria já formada e conhecer da representação. Não tenho mais a honra de integrar o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, pelo que, malgrado os milhares de processos que abarrotam cada gabinete desse tribunal, a falta de tempo não serve mais de escusa para o aprofundamento do tema. Mas algumas das indagações que me assaltaram naquela ocasião e pediam maior reflexão, encontraram resposta no julgamento da ADIM 2122, já referida, quando assentou o tribunal que a disponibilidade de um instrumento que garanta a autoridade das decisões e a preservação da competência dos tribunais efetiva o direito de petição previsto na Constituição Federal, artigo 534, já que permite a defesa de direito reconhecido por decisão definitiva na alçada do Estado-membro e o combate ao abuso de poder decorrente da atuação de órgão jurisdicional incompetente. Daí haver apenas ressaltado naquele julgamento não estar convencido de que a posição singular do Supremo Tribunal Federal no ordenamento jurídico brasileiro permanecesse como fundamento necessário para impedir ao reconhecimento ao órgão de cúpula da Justiça Estadual do poder que a reclamação outorga. Isso por conta de sua atribuição pela Constituição Federal de 88 ao Superior Tribunal de Justiça, o qual também está sujeito à jurisdição recursal. Resta, portanto, saber se a colocação do instrumento criado para o exercício desses poderes implícitos na seara do direito de petição torna desnecessária a sua previsão na Constituição Estadual, sem que isso resulte em afronta ao artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, interpretação que parece mais condigente com a feição heterodoxa que o Instituto vem adquirindo neste tribunal. Ocorre que o debate desse tema se faz desnecessário na espécie. Omitiu o proponente, que consta da Constituição do Estado da Paraíba, a existência de cláusula de poderes implícitos atribuídos ao Tribunal de Justiça Estadual para fazer valer os poderes explicitamente conferidos pela ordem legal, ainda que por instrumento com nomenclatura diversa, verbis,
Compete ainda ao Tribunal de Justiça... É a Constituição, né, do É, Estado. processar e julgar. A representação para assegurar a observância dos preceitos indicados nessa Constituição. A representação para prover a execução da lei no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária emanada do próprio tribunal, de juiz de direito ou de auditor militar estadual. Não há falar assim, então, em descumprimento do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição, já que a reclamação paraibana não foi criada pela norma regimental impugnada, a qual, na interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado, no exercício de seus poderes implícitos, possibilita a observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, como exige a primeira parte da linha A do inciso 1 do artigo 96 da Constituição Federal. De tudo, julgo improcedente a ação, é meu voto. O ministro relator julga improcedente a ação. Ministro Caminúcia. Lewandowski. Também. Ministro Eros. Ministro Joaquim. Ministro Brito. Peluso. Também, senhor presidente. Só quero acentuar que, além dos brilhantes, como sempre, argumentos do eminente relator, me parece que também se pode assentar a mesma conclusão no próprio conceito da autoridade jurisdicional, que sem o recurso expedito da reclamação se tornaria, de certo modo, desvestida da sua eficácia conceitual e obrigaria os jurisdicionados a lançar a mão do remédio constitucional do mandado de segurança, criando com isso aí um uso indiscriminado desse remédio excepcional para garantir a autoridade das decisões definitivas das cortes estaduais. De modo que, com essas achegas que nada acrescentam aos fundamentos suficientes do eminente relator, eu acompanho Sua Excelência. Ministro Macoré. Presidente, a causa de pedir em si na ADIM é livre. E se observa nessa ação singular o pedido em si. E o pedido está voltado contra o artigo 357 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que tem o seguinte teor. Artigo 357. Nos casos omissos, serão subsidiários deste regimento o do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator deixou explicitado que o Instituto da Reclamação, ele guarda sintonia, considerado o Estado da Paraíba, com a própria Constituição do Estado. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Mas surge um problema que, a meu ver, encontra até repercussão na jurisprudência do tribunal e fiquei vencido quando julgamos a matéria em situação mais favorável, juntamente com o ministro Sepúlveda Pertence. É que aqui, a meu ver, nós temos uma mesclagem que acaba por solapar o que é previsto no parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição Federal. Esta Corte não admitiu, e repito, fiquei vencido, nem mesmo a possibilidade de a unidade da federação tomar de empréstimo objetivamente preceito da legislação federal. E a matéria julgada, ela esteve ligada ao reajuste dos servidores públicos. Entendeu a Corte que haveria uma vinculação a uma política funcional da própria União,
e isso não seria desejável no tocante às unidades da federação. Indaga-se, é possível ter-se a mesclagem sem explicitação maior, como está no artigo 357 do Regimento do Estado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a mesclagem de regimentos de cortes diversas, de corte estadual com corte federal, com tribunal federal? A meu ver, não. A meu ver, não cabe a tomada, mesmo sob o ângulo subsidiário, e a tomada sem explicitação maior para reger casos omissos dos regimentos do Supremo e do Superior para nortear, no caso, a atividade a ser desenvolvida por um tribunal de justiça. Por isso, eu peço vênia ao relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Se me permite, Excelência, quanto a essa objeção sempre lúcida do ministro Marco Aurélio, eu entendo que o artigo 357 do Regimento Interno, ele contém